Boa tarde, está começando mais um Física em Debate. Hoje nós temos 4 convidados especiais: Daniela Lund, Camila Valdívia, Bruno de Oliveira e Christian Carvalho. O tema do debate de hoje são as mudanças dos estados físicos da matéria, que são fusão, solidificação, vaporização, sublimação e condensação. As mudanças de estado acontecem com o calor latente, que é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. Essa energia reorganiza as partículas do sistema, resultando numa mudança de estado. O processo de fusão é a mudança de estado na qual o estado sólido passa para o estado líquido. Quando há um aumento de temperatura em determinada substância, há uma agitação das moléculas que formam essa substância, fazendo com que haja um aumento de espaço dentro dela. Conforme vai aumentando a temperatura, maior é a agitação das moléculas. Quando, em determinado momento, essa energia ela passa na forma de calor, em vez de ela agitar as moléculas, ela vai quebrar a ligação molecular que existe na fusão. Na substância, dando mais mobilidade às moléculas, caracterizando a fusão ou o estado líquido. Como, por exemplo, de fusão, nós podemos citar a fundição do ferro. O ferro sólido é colocado dentro de um forno que o aquece até seu ponto de fusão, que é 1538 graus Celsius. Após essa temperatura, o ferro passa para o estado líquido. O processo de solidificação é similar à fusão. É quando o átomo reduz sua vibração e as moléculas se aproximam, formando um objeto sólido. Como, por exemplo, de solidificação, nós temos as lavas dos vulcões. A lava é expelida por um vulcão na forma líquida devido à sua grande temperatura. Quando ela entra em contato com o solo, ela vai se resfriando, passando para o estado sólido. A vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. Existem 2 processos, evaporação e ebulição. A ebulição é quando o sistema recebe o calor externo. Ao agitar as moléculas, elas começam a expandir, até um certo ponto em que elas começam a mudar de forma. Essa mudança de forma faz com que esse sistema não aumente o seu calor. Toda a energia dada a ele é para essa transformação da molécula. Após a transformação, ela aumenta de densidade, sendo menos densa que o ar, fazendo com que esse vapor suba. Como, por exemplo, de ebulição, temos os geysers, que ocorrem quando as câmeras subterrâneas cheias de água são geotermicamente aquecidas. Quando a água atinge seu ponto de ebulição, o geyser entra em erupção e lança para fora seu conteúdo, formando grandes bolhas de vapor. A evaporação ocorre na superfície do líquido. Em vez desse líquido usar a energia gerada pelo calor, ele usa a energia do próprio sistema. Essa energia faz com que as moléculas se transformem em gás. A evaporação é um processo natural e acontece muito na natureza. Nesse vídeo nós podemos notar a água contida nas folhas das árvores evaporando. A calefação é a vaporização de forma muito mais rápida e agressiva. Ela ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície a uma temperatura muito superior do que o ponto de ebulição do líquido. Condensação é a mudança de estado gasoso para o líquido. O gás presente no ar perde calor e se reagrupa na forma de líquido. Como exemplo de condensação,
temos um fenômeno que acontece muito no nosso dia a dia. O orvalho acontece quando a umidade do ar precipita pela condensação, formando pequenas gotículas de água na superfície. A sublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido ou o inverso. Ela não passa pelo estado líquido. Isso porque a substância não tem uma organização molecular que a torne líquida, passando diretamente para o gasoso, se expandindo. Então o que a gente está vendo acontecer nessa pedrinha aqui se chama sublimação. Reações endotérmicas e exotérmicas. Reações exotérmicas são reações que ocorrem com liberação de calor. Reações endotérmicas são reações que ocorrem com absorção de calor. As reações endotérmicas são a fusão, a vaporização e a sublimação do sólido para o gasoso. Como reações exotérmicas, temos a solidificação, a condensação e a sublimação do gasoso para o sólido. Pressão. Diagrama de fase. A influência da pressão na temperatura de mudança de fase da substância pura é normalmente representada em um diagrama, chamado diagrama de fase. O único ponto e cada uma dessas partes indica em que condições encontramos o elemento em estado sólido, líquido e gasoso. O ponto onde se encontram as três pontas chama-se o ponto triplo e indica que o elemento está nos três estados ao mesmo tempo. Os pontos de mudanças na matéria variam de acordo com a pressão. Isso se explica com a agitação das moléculas. O calor faz com que a molécula vibre e se afaste uma das outras. Mas se apresentar uma pressão maior sobre essa molécula, a força exercida sobre ela aumenta, fazendo com que precisamos de maior quantidade de calor para que a molécula tenha a capacidade de se reorganizar. Desejo a todos um bom fim de tarde e nosso programa fica por aqui. Agradeço a todos os participantes, convidados, Daniela Klunk, Camila Valdívia, Bruno de Oliveira e Christian. Foi uma honra a presença de vocês aqui. Muito obrigado.